quando veio a pandemia mesmo, eu encontrei com um amigo meu que veio da Itália, fez escala aqui em São Paulo, e a gente conversando de mercado e falava de pandemia, e aí eu comecei a procurar mais, canal de notícia, já falava das bolsas lá fora, aí eu comecei a acompanhar os juros brasileiro aqui, comecei a olhar mais o dólar. Falei assim, não é possível, tem alguma coisa que precifica esse mercado. E aí comprei alguns livros, alguma literatura, fiz um MBA focado em mercado de capitais, e comecei a entender o mercado. Só que eu cheguei a alguns preços, cheguei a alguns conteúdos, mas não gostei da forma que era abordado. E eu sempre fui muito descrente. Eu penso assim, olha, isso aqui é água, beleza. Mas por que eu tenho que tomar água com pH X? Eu não gosto que alguém me entrega pronto. Eu acho que isso foi até um erro, acho que eu demorei mais a conseguir ali a consistência no mercado por conta disso. Porque você entregou um conteúdo bom que já funciona, que dá para ganhar dinheiro com aquilo, mas eu não queria. Eu queria não, eu preciso entender o porquê disso aqui. E aí eu fui desenvolvendo, fui usando um pouco mais de estatística. Então pegava os dados ali, copiava dentro do Excel e começava a manipular aqueles dados. V máxima, mínima, abertura, fechamento, esse mais esse. Peguei os juros, todos os DIs, coloquei numa planilha e comecei a olhar aqueles dados. E aí eu comecei a manipular os dados. Esse mais esse, menos aquele. Começava a olhar isso todo dia. Em um processo desse, desenvolvendo justo ali, falei, cara, achei a sacada. Sempre pensa isso, né? Achei a sacada. E aí no leilão do mercado, o justo tá no 10, mercado abre no 900. Eu não, tem que subir 10 pontos. Aí compro, o mercado cai 10. Eu não, tem alguma coisa errada. E aí de tanto olhar, acompanhar, trazer, eu desenvolvi um sistema que eu chamo de sistema quant, e ele me dá ali o preço do justo, do dólar e do índice. Por isso, 2 preços. Então eu tenho o preço de abertura mais o justo. Que aí eu entendo, tá no justo, tá, mas tem distorção. Aí fica mais fácil de operar. E eu sempre gostei da dinâmica do seguinte, tá subindo demais, tá caro, mas tá caro frente ao quê? Então nessas minhas perguntas que eu me questionava, eu comecei a aprofundar mais, estudar mais, entender mais o mercado futuro, correlacionar a vista com o futuro. Então, por exemplo, IBOV. O que é o IBOV? O que é o mini índice? É o IBOV mais os juros. Beleza, mas o que tem no meio? As ações. Então vamos olhar para as ações. Comecei a pegar a distorção ali de IBOV com ações, as principais, criar um spread dele, e aí eu comecei a ter esse time de entrada olhando para o cenário macro. Então, por exemplo, se as bolsas mundiais sobem, o Brasil tem que subir, mas além disso, para o Brasil subir, o que tem que acontecer internamente? DI, ações, ADR, eu vou juntando tudo, correlacionando, tá barato eu compro, tá caro eu vendo. Basicamente é isso. E como é que você chega nessa definição de preço justo? É uma somatória de todos esses valores, alguma coisa desse tipo, de todas essas variáveis? Pro dólar, eu tenho ali o dólar à vista, eu tenho força do dólar no mundo, eu tenho juros americanos e juros brasileiros. Olha o DXY e o SDMXN e algumas outras moedas emergentes. Legal. Então eu faço uma dinâmica de tudo ali. Assim, só para te falar, cara, uma coisa que eu acho espetacular é, quer dizer, a gente tem que pensar, e assim, eu sempre penso em algumas coisas, porque todo mundo quer saber por quanto vai abrir o dólar, né? Essa é uma pergunta que sempre que eu tô com alguém me faz essa pergunta, né? E é muito difícil saber, mas você tem como ter uma ideia muito aproximada, né? Então, eu gosto muito, quer dizer, olhar cenário interno, como é que foram os dias anteriores, né? E aí você fecha o zoom e depois você abre o zoom e você vai ver como é que está o dólar frente ao resto do mundo, principalmente comparando com países emergentes, né? Então, cara, isso dá uma ideia de assim, porque você não precisa saber para onde vai a partir da abertura, mas você tem que ter um viés do que vai acontecer para você se preparar, se é compra, é venda, se vai abrir perto de um ponto de resistência ou de suporte. Porque você acha que o viés é de queda e vai abrir perto de um ponto de suporte, você se preocupa em comprar ali se der sinal, ou se for resistência o contrário, se você vender se der sinal, né? Cara, isso tem funcionado muito bem, cara, muito bem. Assim, usando provavelmente critérios completamente diferentes, né? Mas chegando ao mesmo índice de acerto, né?